Olá a todos, saudações. A nossa videoaula de hoje refere-se à ACL. Para tanto, vamos imaginar o cenário proposto por esta figura, onde nós temos aí um roteador C, que está ligado a um servidor HTTP e de e-mail. Temos de um lado o usuário B e temos do outro lado o usuário A. E a ideia é fazermos com que um dos computadores acesse parcialmente os serviços do nosso servidor. Para tanto, esse filtro de pacotes ele é feito pela metodologia chamada Access Control List. Então, de início, precisamos saber o que é um ACL. A ACL, resumidamente, podemos dizer que é um conjunto de instruções que diz ao roteador para aceitar ou rejeitar determinados pacotes vindos da rede IP especificadas. Esse filtro atua até na camada de transporte, onde é possível especificar portas TCP ou UDP que se deseja filtrar. Bom, se ele filtra, então quais são os principais pacotes que podem ser filtrados pela ACL? Bem, os mais conhecidos são o correio eletrônico, o SMTP, cujo protocolo de transporte é o TCP, login remoto, Telnet, Telecommunication Network, a gente faz o acesso à máquina remotamente, também pelo protocolo TCP, o browser HTTP, www, também protocolo de transporte TCP, FTP, transferência de arquivos, que usa o TCP, os Network File System, servidor de arquivo remoto, que usa o UDP, gerenciamento de rede, que usa o UDP, SNMP, protocolo de roteamento RIP, por exemplo, usa o UDP. Tradução de nomes, DNS, também usa o UDP, multimídias, TCP UDP, normalmente são protocolos proprietários, e telefonia da internet, também protocolo proprietário que usa o UDP. Então, esses são os pacotes principais que podem ser filtrados pela ACL. Como é que ela é utilizada? Bem, como firewall, ela fornece recursos de filtragem básica, podendo ser aplicada como uma barreira de proteção com a finalidade de controlar o tráfego de dados entre sua rede internet e a internet. A sua rede é interna, intranet. E como podemos implementar uma ACL? Bom, no caso da Cisco, pode-se criar uma ACL no modo de configuração global e após deve-se aplicá-la em uma interface. E quantas ACLs nós podemos aplicar por interface? Bem, somente uma. Uma ACL aplicada por interface, por protocolo e por direção, também conhecido como regra dos 3 por. E quantas instruções podem ser definidas em uma ACL? Bem, aí são várias. Cada uma delas deve fazer referência ao mesmo nome, a um número de identificação, para vincular as instruções à mesma ACL. O limite é o tamanho da memória disponível no roteador. Recomenda-se que se divida as ACLs por grupos de instruções afins e documente o mais possível. Quanto mais você grupar as instruções, melhor. E como é que ela atua? Bom, ela atua por meio de instruções de permissões e de bloqueios, linha a linha, sendo que o último comando entrará no final da fila. Então, lembre-se que as instruções são executadas pela ordem que elas são colocadas no nosso roteador. Se desejar apagar uma ACL, é possível? Sim. Desde que seja necessário apagar toda a ACL, a gente pode negar a mesma. Então, é só colocar o comando no na lista de acesso, como nós já vimos em sala de aula com outras instruções do roteador. Não é possível apagar somente uma linha, apague-se toda a ACL. Para corrigir uma linha, deve-se apagar toda ela e criar novamente com a linha correta. Bom, particularmente, como a gente está trabalhando no ambiente da Cisco, o iOS da Cisco, em princípio, ele nega tudo. No final de toda a ACL, há um comando invisível
Ele fica interno no roteador e o comando é DNN, ou seja, nega qualquer tráfego. Ele rejeita todos os pacotes de quaisquer redes de protocolo. É necessário que toda ACL da Cisco contenha pelo menos um comando permite para qualquer ACL, senão é tudo negado. Bom, e como a gente pode utilizar essas ACLs? Bem, as ACLs podem ser utilizadas em roteadores de firewall, aqueles que são colocados entre a rede interna e a externa. A gente vai ver quando a gente trabalhar num arquivo específico que fala sobre a DMZ. Utilize também as ACLs em um roteador colocado entre duas partes da sua rede para controlar o tráfego que entra e que sai de uma determinada parte da sua rede interna. E, em princípio, configure as ACLs em roteadores de borda, roteadores situados na extremidade das suas redes. Isso fornece um buffer muito básico da rede externa, ou entre uma área menos controlada de sua própria rede interna e uma área mais confidencial da mesma. Configure também as ACLs para cada protocolo de rede configurado nas interfaces do roteador de borda. Você pode configurar as ACLs em uma interface para filtrar o tráfego de entrada, o tráfego de saída ou ambos. A boa prática diz que você deve filtrar os serviços TCP e UDP provenientes do serviço FTP, que tem o tipo de protocolo TCP, número da porta 20, o FTP de comandos, que tem a porta 21, o Telnet, que tem a porta 23, o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, porta 25, o terminal Access Control Access, que trabalha com o protocolo UDP, tem a porta 49. O DNS, que tem a porta 53, e o TFTP, que é o Trivial FTP, que é a porta 69. O Finder também deve ser filtrado, porta 79, e o SAN RPC, que é o Remote Procedure Call, que usa o protocolo UDP, que tem a porta 111. Assim como o Network News Transfer Protocol, usa o TCP, porta 119, e o Network Time Protocol, que usa a porta 123. Além disso, nós temos o BGP, porta 179, o TOC 517, Open System, Open Windows 2049, o NFS 2049 também, e o X11, que usa a porta 6000. O Computer Emergency Response Team, o CRT, recomenda que se filtre os serviços obrigatoriamente o DNS, citado anteriormente, porta 53, o TFTP Daemon, porta 69, o link CMU-DI, que é o Commonly Used by Intruder, usa a porta 87, o SAN RPC, que já foi citado também, porta 111, o NFS, porta 2049, o BSD Unix, porta 512, 514, o Line Printer Daemon, porta 515, Unix to Unix, porta 540, o Open Windows, porta 2000, e o X-Windows, porta 6000 e outros, 6001, 6002. Então, essas portas devem ser filtradas com cuidado para que se evite os ataques à sua rede. Nós vamos ver especificamente essa parte de segurança de rede quando trabalharmos com um arquivo que vai nos mostrar como simular uma DMZ. Bom, então, o nosso objetivo ao estudar a ACL é entender e aplicar os conceitos em segurança de redes. Bom, Access Control List, também Access List ou ACL, são úteis para manipulação de tráfego, como vocês já viram, então. Podem ser filtrados como pacotes de filtro, né? Políticas de roteamento,
mapeamento de rota, classificação de rotas, verificação do NAT e PAT, como nós já vimos nas videoaulas anteriores, dentre outras aplicações. A forma mais comum de utilização é o filtro de pacote padrão, é o firewall básico, aquele que verifica os pacotes de endereço de origem e destino, assim como as suas respectivas portas. E todos os protocolos roteáveis, TCP, IP, IPX, AppleTalk, admitem, né, ACL. Então, podemos verificar que o ACL é uma lista de controle de acesso de pacotes IP. E esses pacotes IP transportam qualquer tipo de informação em uma rede. Na verdade, a ACL controla o acesso de tudo e de todos. Essa é a grande finalidade da ACL. E por que devemos utilizar, então, a ACL? Exatamente para fazermos o controle de fluxo de tráfego por aplicação na nossa rede. Vamos impedir aquelas atualizações de roteamento, aqueles anúncios, né, enviados pelos protocolos de roteamento, nós já vimos no protocolo IGRP ou SPF, que sejam propagados para uma determinada interface que não queremos que esses pacotes sejam conhecidos por outros. Eliminar alguns protocolos no nosso link das redes de longa distância. E só lembrando que a ACL não possui os recursos de um firewall inteligente. Na verdade, esses fios de pacotes são estáticos, né? Os recursos mais específicos estão presentes em versões específicas da Cisco iOS voltadas especialmente para segurança de redes. E a forma pela qual nós vamos verificar, então, como formar a ACL e como aplicá-las, empregá-las, vai ser na forma de questões, onde nós temos aqui um caso, onde nós temos um roteador genérico que está ligado a um host, e esse host está identificado como 92.168.134. De modo que nós queremos criar uma ACL negando qualquer pacote originado do mesmo. Então, a questão é montar a ACL, explicar e justificar cada uma das linhas criadas. Muito bem. Então vamos ver aqui a nossa solução. Tá? A ACL é criada pelo comando accesslist. É uma palavra reservada, essa que designa a criação da lista de acesso e ela vem seguindo de um número. E esse número que determina se a ACL é standard ou não. Standard ou estendida. Padrão ou estendida. O número indo de 1 a 99 ou 1300 a 1999 determina ACLs padrões. A gente vai ver como é que ficam as ACLs estendidas no outro exercício. Depois temos que ter a ação DEN ou permit. No caso DEN aqui é negação. A ação tomada com um pacote que casar com a regra da ACL vai ser negada. Se colocarmos o permit, ele iria permitir a passagem do pacote se casasse com a regra da ACL. O outro comando que a gente pode colocar também ali é o remark, que é um lembrete, é tipo num comentário, né? Da ACL, é uma nota. Depois vem o IP. Esse IP aqui é um IP de origem, porque a nossa ACL é uma ACL padrão. 192.168.134.0000. Bom, o IP e a wildcard, ou seja, máscara coringa. Nossa ACL, como já vimos no NAT e no PAT, deve conter a máscara coringa, no caso. Nesse caso, como apenas esse host deve ser negado, então a máscara coringa é 000. Chamando a atenção somente que a ACL standard devem ser aplicadas na porta mais próxima ao destino. E as ACLs estendidas devem ser sempre aplicadas na porta mais próxima à origem. Então, tomar cuidado no roteador onde vai ser aplicada a ACL, verificar qual é a porta de saída e qual é a porta de entrada do pacote. A porta de entrada do pacote é a porta mais próxima ao destino.
ou melhor, a origem. E a porta de saída é a porta mais próxima do destino. Então, o sentido do tráfego importa para a gente montar a nossa ACL. Muito bem, considerando ainda aquele cenário anterior, onde tem um roteador genérico e um host, vamos criar uma ACL que permita todo o tráfego vindo do host 192.168.135. E vamos adicionar a mesma ACL1 utilizada anteriormente. Bom, então como é que fica isso? Agora, a nossa instrução é uma instrução de permissão. Então, por isso, access list 1, ainda aquela mesma lista de acesso, permite ação, permitir 192.168.135.000, porque é só um host. Não queremos um grupo de host, mas somente um host. Portanto, a nossa massa coringa é 000. Somente esse host aqui é permitido. Muito bem. Uma observação aqui é que a ACL1 ela fica parecida com as seguintes instruções. A de negação, né, DN 192.168.134.00, e a de permissão, que é 192.168.35.00. Só tomando cuidado que as ACLs, elas são obedecidas de acordo com a ordem pela qual ela foi colocada no roteador. Então, os comandos vão sendo adicionados de acordo com a ordem definida de entrada das séries. E essa ordem faz muita diferença. Por quê? Porque se você trocar essas duas instruções, colocar primeiro permite 92.68.135, depois DN 92.68.134, especificamente, não teremos muito uma diferença. Mas se fosse uma rede, faria toda uma diferença. Então, tomar cuidado com essa ordem de colocação das instruções. A terceira questão, ainda com o cenário anterior daquele roteador genérico e um host, vamos criar uma ACL que permita o comentário para facilitar o entendimento da ACL1. Muito bem, então aqui nós vamos utilizar o comando, aquele já falado do remark. Então, access list 1, note que nós estamos colocando várias instruções na mesma lista de acesso, a de número 1. Então, access list 1, ação, remark, um comentário. E comentário, permitindo o host do chefe. Então, logo após o remark, vem os caracteres que designam o comentário. Deve ter no máximo 100 caracteres. Essa questão, ainda considerando aquele cenário anterior, quer que se crie uma ACL que permita logar quando o pacote casar com uma regra. Tá? Bom, então como é que fica isso? Bem, então, access list 1, ainda a mesma lista de acesso 1, agora DN 192.168.1.2.000 log. Então, sempre que algum pacote casar com essa regra acima, tá, o chefe será informado, né, porque tem ali a palavra dita log, ou seja, essa mensagem será devidamente documentada para o gerente da nossa rede. Bom, aqui nós vamos colocar mais uns conceitos, especificamente o conceito host e N. Então, o que significa host, o que significa N? Para que serve, né? Então, vamos lá ver aqui o seguinte. O host serve para designar um determinado IP, uma determinada conexão. Tá? Isto aqui só vai fazer com que a gente não digite a massa coringa do host, da conexão. Então, por exemplo, access list 1 DN 192.168.1.1.000 poderia ser escrita access list 1 DN host 192.168.1.1. Note que aqui nós não colocamos a máscara coringa, né? Assim a gente evita um erro na digitação. E o N significa qualquer um. N, qualquer um. O N faz com que o roteador permita que os pacotes de qualquer origem, no caso, sejam enviados para um destino, se a nossa lista de acesso for
Access List 1 permite N, ou seja, permissão de qualquer pacote de qualquer origem. Muito bem. Considerando esse caso anterior, né, vamos criar uma CL que bloqueia o tráfego HTTP que sai do host 192.68.01 e vá para o host 192.68.02. Então, veja que aqui nós já colocamos um serviço específico HTTP, que é o browser, um IP de origem e um IP de destino. Nesse caso, nós não podemos mais utilizar a Access List padrão, porque a Access List padrão ela só verifica o IP de origem. Nesse caso aqui, como eu tenho que casar o IP de origem com o IP de destino, eu tenho que usar uma Access List estendida. E nós já vimos que a Access List padrão vai de 1 até 99. E a estendida? Bom, a estendida vai de 100 até 199. Ou também de 2000 até 2699. A padrão ia de 1000 até 1999. Bom, os números entre 100 e 199, 199, eu escolho aleatoriamente. No caso aqui foi escolhido o número 100. Então, Access List 100, pronto, o número já diz, é uma Access List estendida. Eu preciso ter no mínimo um IP de origem, IP de destino e o serviço. Muito bem. Então, DN vai ser negar, né, ação de negação. Esta negação vai ser aos pacotes que se casaram com essa regra. E o TCP é o protocolo. HTTP é browser, usa dados, então, para o protocolo de transporte TCP. Devemos, então, colocar qual é o protocolo. Existem outras opções de protocolo. IGRP, ESP, GRE, ICMP, IP e outros. Então, basta selecionar o protocolo correto e colocar o nome na linha. É claro que ninguém vai decorar esse protocolo. O protocolo você consulta numa tabela. E depois nós temos o Rust, olha só a palavra reservada Rust, né? 192.68.01. É o atalho, aquele explicado anteriormente. Não precisamos colocar a nossa massa coringa. E esse é o nosso IP de origem. E o IP de destino? O IP de destino é 192.68.02. Tá? Então, a palavra Rust, inicialmente colocada, dispensa você de colocar massa coringa. E depois vamos colocar ali o nosso serviço, né? EQ de igual em inglês, igual a 80. O que é 80? 80 é a porta do HTTP, do browser. Então, essa regra só se aplica quando a porta for igual a 80. Outros operadores que você pode utilizar além do EQ é o GT, que é o greater than, maior que, portas maiores do que 80. Ou então LT, que é o less than, menor, porta menor do que 80. O NEQ é o not equal, ou seja, not equal é diferente, né? Regue sua casa quando a porta não for a que for especificada. E range é uma faixa, tá? Uma faixa de IPs, faixa de portas, aliás, né? A regra casa apenas quando a porta especificada está no intervalo entre as portas especificadas. Além desses, existem outros tipos também com finalidades diferentes. Muito bem. Próxima questão, ainda considerando o cenário anterior, solicita que a gente crie uma ACL que aceite o tráfego SMTP. Olha, SMTP é meio, né? Porta 25, usa protocolo TCP. Quando o destino for do Rust e a origem for 192.68.01. Então, veja só, o destino é 192.68.02, a origem é 192.68.01. Então, vamos lá. Access List tem que ser uma estendida 100, continua aquela Access List 100, permite TCP, Rust 192.68.01, veja, o primeiro é sempre destino, o segundo é o quê? O segundo é o IP de origem. E aí é igual 25, porque a porta 25 é a porta do SMTP, né, do nosso e-mail. O tráfego HTTP entre esses hosts será negado pelo roteador, porém o tráfego para passar normalmente. Não é isso? A gente viu na questão anterior que o HTTP seria negado, mas o SMP poderá passar normalmente.
O uso do nome do protocolo ao invés da porta pode. No lugar de 23 eu posso usar Telnet, né? Porém, nem todas as portas são reconhecidas pelo seu nome, então você precisará usar o número da porta. É melhor usar o número do que a porta. Nesse caso, recomenda-se usar o número. Na questão 8, considerando o cenário anterior ainda, vamos criar uma série que negue todos os pacotes de 192.6803, olha, de origem, né? Cujo número de portas dos pacotes esteja no intervalo, veja, range 22 a 80. Então vamos lá ver como é que fica isso. Access list 100, porque eu tenho um IP de origem e depois eu tenho o serviço, então tem que ser uma access list estendida. Denegação, DN, TCP é o protocolo, host 192.6803, range 22 a 80. Normalmente os serviços 22 a 80 usam o protocolo TCP. Sempre lembrando que a ACL estendida deve ser sempre aplicada próxima à origem e ACLs padrão próximo ao destino. Por que estendida próxima à origem? Porque economiza processamento do roteador. Veja que verificar uma ACL estendida, eu preciso verificar IP de origem, IP de destino, o serviço, número da porta, os intervalos das portas, qual o protocolo, dá muito mais trabalho. Além dos números que identificam a ACL, nós temos os nomes. Então vamos ver como é que funciona uma ACL nomeada, né? Normalmente, quando a gente usa números, se nós temos poucas ACLs, né, pouco número de ACLs, um dos números que nomeia ACL podem não se constituir um problema, mas se nós tivermos um grande número de ACLs, 500 por exemplo, aí já é diferente. Então é melhor que a gente use um nome para referenciar a ACL, criando assim a ACL nomeada. E esses nomes devem ser acrônimos de coisas que nos fazem associar àquela determinada tarefa, do tipo ACL que permite o RH acessar a internet, ou que negue a rede interna acessar a DMZ, por exemplo. Esses nomes já fazem, por si, uma ideia do que as ACLs farão. Além disso, tanto as ACLs padrão quanto a estendida, elas apresentam alguma dificuldade na edição, porque elas não permitem a remoção ou adição de uma linha em uma ACL já existente. Ou eu nego toda ela, tá, e tenho que refazê-la, se for mudar somente uma linha, não há como eu executar a alteração em uma linha só. E isso é um inconveniente para a gente, né? Se formos numerar as ACLs, então, dependendo do número, isso pode se tornar um grande problema. Bom, então, como criar uma lista nomeada standard que permita acesso à estação do chefe? Então, veja só, a estação do chefe é o nome 2008.1.10 e eu quero agora uma ACL nomeada que permita o acesso. Então, o que nós fazemos? IP Access List, se fosse numerada, 1 até 1.99. Mas aí a gente vai colocar uma padrão. Então, Access List Standard. E aí o nome da Access List, permite estação do chefe. Tá? E aí depois nós temos que colocar uma segunda instrução, permite host 192.68.1.10. Standard permite estação do chefe, o roteador não vai entender, a máquina não vai entender. Então eu preciso dizer qual é a ação, permite e o que. Permite onde? A estação do chefe, 192.68.1.10. O comando Access List 1 ele é prescindível, né, já que nós estamos ali colocando o IP Access List Standard, então ela já está nomeada. A gente pode perceber que a definição Standard é feita no comando IP Access List. Bom, feito isso, digitam este, só que a sua ACL será salva.
Na verdade, uma ACL nomeada e uma ACL numerada, né? O processo não é assim muito diferente, não. E a aplicação de uma ACL nomeada a uma interface também não diferencia em nada o processo utilizado para as outras ACLs. Vamos lá ver então, vamos criar uma lista nomeada extended que nega o HTTP do host 9268.06 ao host 9268.0254. 06 então é do origem ao destino 192.68.054. Então, IP Access List Extended nega HTTP. Então, Extended e o nome da nossa lista. E aí, vimos então a ação DN TCP Host 192.68.06, Host 192.68.0254, igual 80, que é o nosso browser, né? Porta do browser. Então, sempre IP de origem e IP de destino. Note que quando você cria a lista de acesso estendida, ou melhor, nomeada, o prompt do roteador muda para config nome da ACL estendida. Né? Muito bem. Vamos à próxima questão, então. Como editar a ACL nomeada que criou a lista nega HTTP há algum tempo? E agora, se eu adicionar um novo item na lista, como é que fica? Ah, sim. E além disso, na posição 1. Tá? Então, eu posso fazer uma adição, né? Numa determinada posição, mas se eu quiser alguma alteração, eu vou ter que arrumar toda a minha ACL. Bom, então, primeiro, eu vou ter que abrir a lista para a edição. Então, IP Access nega HTTP. Muda o prompt do roteador, e aí agora vamos colocar a regra, a nova regra. Então, como é que nós vamos colocar isso aí? Nós vamos colocar um número de 1 até 10. Então, 1 permite TCP Host 192.68.06, Host 192.68.010 igual 80. Muito bem. A nova regra está agora no topo da ACL como desejado, ou seja, na primeira posição, exatamente devido ao número 1 que foi colocado antes da ação da nossa regra. Para conferir, você pode dar o comando show access list nega HTTP e aí você vai ver que nós temos aqui o extend IP access list nega HTTP, que é a access list nomeada, e depois agora vem o permit TCP host e depois o DN TCP host. Então, esse permit ele foi na posição número 1. Agora, como fazer para editar a célula nomeada que criou a lista na HTTP há algum tempo e se quer adicionar uma nova entre essas duas? Bom, então nesse caso, né, pela lógica, a gente sempre vai informar um número entre 1 e 10, vamos colocar um número após o 1, que seria o 2. Então, vamos abrir novamente a ACL e no comando colocar 2 permite TCP Host 192.68.04 igual 80N, ou seja, agora sim vamos fazer com que essa regra fique abaixo daquela regra numerada com 1. Se a gente der o comando show access list nega HTTP, a gente vai ver aquela primeira regra colocada anteriormente e depois a segunda regra permite TCP Host 92.68.04 igual 80. Okay? E a regra já existente, né, 10 DN TCP Host 92.68.06, Host 92.68.0254. A regra é adicionada entre as já existentes. 14. Como editar a ACL nomeada que criou a lista nega HTTP há algum tempo e agora se quer remover. Agora vamos remover a regra número 2. Bom, então, para isso, como é que fica? No, coloque o número 2. Pronto. É somente isso. Coloca o no na frente, negando aquela instrução a de número 2. A regra foi removida. Então, percebe-se que
é uma boa prática, né, numerar as instruções, porque assim fica mais fácil a gente fazer a edição, né, tanto de acréscimo quanto de remoção de regra. Se a gente colocar o show access list nega HTTP, a gente vai ver que aquela regra número 2 foi retirada. Pode experimentar isso no Packet Tracer depois. E como aplicar uma regra? Uma ACL, digo. Por enquanto a gente só criou a ACL, né? Mas a ACL somente criada, ela não significa nada. Devemos aplicar a mesma. E aí, sempre aquela lembrança, né, de que uma ACL padrão é aplicada numa porta perto do destino e a ACL estendida aplicada na porta perto da origem. A ACL criada não aplicada, ela não vale nada. Bom, depois que você decidir qual a direção a qual ela será aplicada, você vai ter que escolher a interface mais adequada, ou seja, perto da origem, perto do destino. Tá? Então, como é que você vai fazer? Entra na interface serial 0/0, e dá o comando IP Access Group 1 out. Tá? In ou out. Out de saída, porta de saída, in, porta de entrada. E é assim que a gente faz a aplicação da regra. Tá? No seu ambiente, você pode substituir um, né, pelo nome ou pelo número da série que você for usar. Tá? E o sentido, se é in ou out. Então, aquele que eu disse anteriormente, o sentido do tráfego é importante para a gente fazer a aplicação da nossa ACL. Se a ACL for padrão, então essa aplicação vai ser mais próxima da porta de destino, portanto, out. E se for estendida, vai ser mais próxima, a porta mais próxima da origem, então vai ser in. Assim que você apertar o Enter, após o comando IP Access Group, tá, imediatamente o filtro ficará atuante. A ACL vai começar a filtrar o tráfego. Então, antes de apertar o Enter, muita certeza no que você está fazendo. Como remover uma ACL de uma interface? Então, bom, nesse caso, depois que você aplica a ACL na interface, para uma removê-la, basta adicionar um no na frente. Então, no Access List 102, por exemplo. Então, se eu tivesse uma ACL 102 e estivesse aplicada nessa interface, a gente pode ver que o prompt do roteador é config if, né, configuração de interface. Então, essa regra aplicada nessa interface seria removida. Como deixar uma ACL stateful usando a opção Established? Bom, aqui vem os novos conceitos, né, da opção estabelecida. Essa opção permite que automaticamente o tráfego relacionado com uma conexão já estabelecida, sem que se tenha que criar uma outra entrada na ACL para o tráfego de volta, possa passar pelo roteador corretamente. Então, vamos verificar que essa condição só funciona se houver um estabelecimento de uma requisição anteriormente. O parâmetro established só pode ser utilizado em ACL estendida, não na padrão. O comando muda pouquíssimo, somente a palavra no final é acrescida. Como podemos ver aqui, Access List 103 permite TCP Rust 926802, Rust 200.200.1 Established. Assim, o tráfego que volta para o host será automaticamente permitido, né? A conexão partiu do nosso host interno, que é confiável, porém, é um pouco perigoso isso, porque a ACL ela não faz uma verificação como detalhe, só faz uma verificação básica, e a ACL verificar somente o flag que indicou que a conexão está estabelecida, foi ativado o cabeçalho ou não. Ou seja, não há mais nenhuma outra referência, né? Uma outra verificação de que a conexão tenha sido estabelecida corretamente. É uma ferramenta que você pode utilizar, mas que facilmente poderá ser quebrada, né? Se você usar uma ferramenta que permita
criar um pacote que engane o roteador. Bom, e finalmente, como controlar o tráfego gerado pelo próprio dispositivo através de ACLs. Bem, então, a gente cria a ACL, aplica a ACL, mas como é que nós vamos gerenciar isso aí? Bom, o controle, então, das ACLs controle pode ser feito, né, pelo comando access class. Então, access class ACL que vai ser aplicada na direção tal. Dessa maneira, com esse comando, nós podemos verificar, através do relatório, os controles das ACLs atuantes. Só uma lembrança que para permitir o acesso SSH no Secret Shell, né, para o roteador, você precisa também configurar a linha BTY. Portanto, a ACL que vai controlar esse acesso deve ser aplicada de maneira descrita acima. A gente vai ver na outra parte, na outra videoaula, quando vimos a parte de segurança de rede, a parte da DMZ, como fazer a configuração do roteador para que a gente use o acesso seguro, o SSH, o Secret Shell. E finalmente aqui, então, como gerenciar as ACLs, né? Bom, gerenciamento da ACL é feito através dos comandos show access list número, show access list nome da ACL, ou show IP interfaces, nome da interface. Normalmente não existe uma ferramenta específica para fazer esse gerenciamento, né? A gente usa o CLI, Command Line Interface, para que a gente possa colocar os comandos. E é por isso que é importante que você tenha essas ACLs criadas de uma maneira bastante criteriosa, com nomes bastante bem claros e significativos, né? Porque isso vai facilitar bastante no seu gerenciamento. Bom, chegamos então ao final dessa videoaula, que abarcou os conceitos principais da ACL. Essa videoaula é uma preparação para o nosso arquivo de DMZ que nós vamos trabalhar na próxima videoaula. A ACL é um assunto interessante, se não se tomar os devidos cuidados, pode muito bem se tornar num problema para que a gente possa gerenciar isso aí. E também é praticamente um assunto inesgotável, porque existem muitas possibilidades. Aqui uma bibliografia, onde nós nos baseamos para esses conceitos, é o Marcelo Brenzink do Nascimento e o Alexei Corrêa Tavares, do livro Roteadores Switch, Guia para Certificação CCNA, segunda edição, Rio de Janeiro, Ciência Moderna 2012, e também do Marco Aurélio Filippelli, CCNA 4.1, Guia Completo Estudo, segunda edição da Visual Books do ano de 2008. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigado, até a próxima.